Olá, eu me chamo Bárbara Santos, sou psicóloga, atuo no contexto clínico e organizacional e também no acolhimento de mulheres em situação de violência. Nós somos uma categoria majoritariamente formada por mulheres. Mulheres que, para além do exercício da profissão, também são atravessadas pela violência de gênero nas suas vidas, nas suas histórias e também no seu fazer profissional. Hoje, estamos aqui para falar sobre uma pauta que exige atenção constante: a violência contra mulheres. Um tema que se mantém urgente, especialmente agora, quando a Lei Maria da Penha completa 19 anos. Um marco na luta, mas que mesmo depois de quase 2 décadas ainda não garantiu que todas nós possamos viver livres da violência. Vide os casos aí que estão gritando na mídia durante as últimas semanas. O nosso objetivo nessa conversa é conscientizar, instrumentalizar e fortalecer a nossa categoria para que possamos atender essas demandas com ética, com cuidado, embasamento técnico e, ao mesmo tempo, conseguir cuidar da gente mesmo, mantendo a pauta sempre viva. Bom, estamos aqui então para falar a respeito do cenário da violência contra a mulher no Brasil. E aí também, aproveitando o ensejo, a respeito do aniversário da Lei Maria da Penha. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, que foi inclusive divulgado recentemente, em 2024 o Brasil registrou 1.492 feminicídios. Além disso, foram mais de 3.800 tentativas de feminicídio no Brasil. Isso equivale ao número estarrecedor de cerca de 4 mulheres assassinadas por dia no nosso país. Além desse número, foram registrados aí 87 mil casos de estupro de vulnerável, o que significa uma mulher violentada a cada 6 minutos no nosso país. Esses números, eles demonstram o quão urgente é falar a respeito desse tema, e o tema da violência contra a mulher, ele acaba sendo naturalizado, por práticas sociais, e daí a importância da gente falar sobre isso e revisitar esse tema, porque ainda temos muito a percorrer, embora já tenhamos alguns avanços aí, como a própria Constituição da Lei Maria da Penha. O fato de sermos mulheres já diz muito, o lugar que nós ocupamos na sociedade e o quanto ainda precisamos percorrer enquanto psicólogas e psicólogos nessa temática da violência de gênero, nessa realidade tão alarmante, como você bem falou agora, os dados do anuário. Esses casos, eles chegam na clínica, chegam em todas as áreas da psicologia, não só na clínica, mas especificamente na clínica, a gente precisa ter um olhar para trabalhar esses casos de uma forma ampliada. E quando chega para mim, eu sempre procuro ouvir essa mulher, acolher essa mulher, entender sua história, o que aconteceu com ela antes e durante os relacionamentos abusivos, por conta de toda a produção do adoecimento que isso traz, essas relações tóxicas, essas relações abusivas. Os dados são alarmantes. Não sei se você viu recentemente o caso daquela mulher que teve 62 socos, ali perpetrados contra seu rosto, o quanto isso incide, na questão das fraturas, da autoestima, do contexto psíquico e físico dessa mulher. Essa mulher, ela chega no consultório com baixíssima autoestima, com sintomas de depressão e ansiedade, vou pensar em sintomas psicossomáticos, não se reconhecendo mais a sua feminilidade, não reconhecendo mais o seu valor, não reconhecendo que são pessoas, o sentimento de culpa é muito intenso, daquilo que não foi feito para manter ou cuidar dessa relação com o seu parceiro ou sua parceira, Então, todas essas questões perpassam o contexto clínico, daí a importância da gente não trabalhar sozinha, mas trabalhar movimentando, provocando e acionando a rede protetiva e a rede de apoio dessa mulher. Quando a gente fala a respeito da Lei Maria da Penha, especialmente essa lei que é mundialmente conhecida não só pela modernidade, mas também pela completude da Lei Maria da Penha. Então, ela, inclusive, tipifica os tipos de violência, Então, ela fala sobre a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica. E nem sempre
essa tipificação é clara para as mulheres, né? Então, no meu fazer clínico, por exemplo, muitas vezes a mulher entra no consultório com outras demandas, muitas vezes com demandas aí relacionadas à própria autoestima, querendo buscar um possível diagnóstico, né? Porque é comum que mulheres em situação de violência ouçam dos seus companheiros, seus agressores, né? Que elas estão loucas, né? Então, muitas vezes elas chegam na clínica buscando, de fato, entender, validar se elas estão loucas ou não. E aí, quando você adentra no contexto, você entende que ali trata-se de uma vítima de violência. Gente, essa verbalização, né, de que eu estou louca, que eu não, o que eu falo não tem valor, né, na relação. Quando nós vamos pensar nos dados históricos do nosso país antes da reforma psiquiátrica, né, onde eram os espaços de internação, né, para casos que muitas vezes não tinham um diagnóstico, né, ali de um adoecimento grave, mas que eram internadas simplesmente por serem mulheres, por pensar diferente, por estar contra uma cultura muito conservadora. Então, o nosso país, ele traz na sua estrutura histórica, né, estruturante, o machismo, né, a xenofobia, a misoginia, e isso vem se arrastando ao longo todo esse tempo, né, da nossa história do Brasil. Então, a fala da mulher, a própria ser mulher, ele tem uma histórica de invalidação e de não reconhecimento do gênero. Então, numa clínica racializada, numa clínica descolonial, numa clínica contracolonial, a gente vai pensar que os próprios dados alarmantes aí do anuário se incidem sobre as mulheres pretas, né, que traz história do processo de escravização do nosso país, não foram reconhecidas como mulheres, né, são hipersexualizadas, nunca se sentiram, o amor, né, nunca foi um sentimento para elas válido, porque elas tinham que ser fortes, elas tinham que aguentar tudo. Então, essas violências que atravessam os corpos, nós vamos pensar nessa clínica racializada, a gente precisa interseccionalizar também, né, esse processo de saúde e doença no contexto clínico. Por isso que eu reitero, o trabalho do psicólogo clínico, tratando dessa demanda, não pode ser um trabalho isolado, precisa ser em contato com a rede, né, integral do cuidado, porque o cuidado ele é um cuidado ampliado, uma clínica ampliada, para cuidar não só a questão da saúde mental, mas a questão da saúde orgânica, da saúde física, e todo o processo ali de outros cuidados que essa mulher vai precisar. Desse contexto da interseccionalização, do cuidado, né? Especialmente quando a gente fala desse tipo de demanda, né? Então, isso também me faz pensar a importância do profissional que se propõe a fazer esse tipo de trabalho, usar ali da sua tecnicidade e buscar essa qualificação por ter uma demanda extremamente específica. Então, quando essa mulher, depois de sofrer inúmeras violências, toma coragem, se fortalece para buscar ajuda, chega no equipamento e ela é revitimizada justamente pela falta de capacitação desse profissional, esse tipo de revitimização inibe cada vez mais as mulheres de buscarem ajuda, né? Que contribui, inclusive, para perpetuar o tipo de violência, né? Quando a gente fala sobre esse contexto da qualificação do profissional para não revitimizar as vítimas, quais orientações você daria para os nossos colegas de profissão para que não caiam nessa armadilha de desconfiar do discurso trazido por essa mulher, de revitimizá-la dentro da rede, enfim? Como você poderia contribuir com quem está chegando agora? Pensar que o nosso conselho, o Sistema Conselho de Psicologia, o federal, os demais regionais, né, pensar no nosso código de ética que está ali embasado na Declaração dos Direitos Humanos, né, e nos princípios fundamentais do nosso código de ética, né, que nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ser negligentes, né, diante das violações de direitos humanos. Né? A violência de gênero é uma violação de direito, do direito de existir, do direito de ser mulher, do direito de ser o que quer ser. Então, a gente não pode, jamais, né, o nosso dever ético, né, o nosso dever técnico também, independente da abordagem, né, que você vai atuar, né, está muito alinhado
as normativas do nosso conselho, né? Tem muita produção, tanto do federal como do nosso regional São Paulo, orientando a categoria sobre o atendimento à demanda de violência de gênero. Então, assim, tem diversos materiais no site do Conselho, tem diversos eventos acontecendo, né, para que a categoria seja também, possa se trazer na sua atuação profissional, instrumentalizar para que possa fazer um atendimento de qualidade e ético, né? Entender o que aquela demanda vai precisar de um olhar de uma supervisão, né? Que às vezes tem limites também, o que você vai atender, o que você não vai atender, o que você vai encaminhar com cuidado, com monitoramento, né? Porque na clínica a gente faz esses encaminhamentos, não pode falar, fechar a porta e dizer tchau, a gente se vê na próxima semana, porque nesse interim, nesse tempo, muitas coisas podem acontecer com essa mulher. Então, acionar a rede do seu município, né? Muitas vezes está ali na reunião da rede, trazendo os casos, provocar aquela rede, Suela, mas eu sou psicólogo clínico, eu não estou nas políticas públicas. Mesmo assim, é a gente que tem esse dever ético, né, de trazer para perto da gente essa rede do nosso município, a Delegacia da Mulher, né, as ONGs que trabalham com esse acolhimento, o CRAS, o CREAS, né, todos esses equipamentos, né, hoje talvez não falam mais equipamentos, falam serviços, né, tanto privados como públicos, para ser essa rede de apoio e proteção a essa mulher, porque ela vai precisar acessar. E muitas vezes ela não tem essa informação. Somos nós que vamos, né, ser esse agente de saúde mental que vamos, né, ajudá-la a acessar essa rede. O limite da nossa atuação, né, Su, no que tange a conseguir, tanto quanto possível, apoiar no resgate da qualidade de vida dessa mulher, respeitando, acima de tudo, a sua autonomia, né? Porque quando a gente fala sobre uma mulher vítima de violência, uma das coisas que é ali usurpada dela é esse lugar da autonomia, é poder escolher, de repente, sair de casa na hora que ela quer, no momento em que ela quer, se posicionar, enfim, né? Então, a violência de gênero, ela tira da mulher o lugar da autonomia e da possibilidade de existir na sua completude. Primeiramente, você tem que estar capacitado, técnico e teoricamente, né, conforme o nosso código de ética versa, né, e ver se você está também pessoalmente capacitado para atender essa demanda. Não tem problema reconhecer que não dá conta. Atravessa também a nossa humanidade, né? Se você não está capacitado, né, dentro das normativas do Código de Ética, né, então procure um outro profissional que possa atender essa demanda, tanto na rede pública como na rede privada. Porque se nós não estivermos com essa capacidade, com esse conhecimento técnico, teórico, metodológico dessa demanda, né, a gente pode reproduzir, revitimizar essa mulher. Por exemplo, eu não atendo agressor na minha clínica, né, porque eu já corri risco no passado, nesse processo todo. Então, o meu limite é não atender o agressor. Desafios subjetivos, né? Você falou sobre reconhecer a nossa humanidade, né? E aí, enquanto mulheres psicólogas, nos propondo aí a fazer esse tipo de atendimento, a gente também é atravessada por todos esses relatos. E, embora estejamos aí, né, com toda a nossa qualificação, tecnicidade, a nossa humanidade, ela também está presente e ainda bem que está. Nesse sentido, enquanto pessoa, de maneira subjetiva, quais são os desafios que você encontra na sua atuação realizando esse tipo de atendimento? Uma frase da Anísia da Silveira que eu sempre levo comigo, né? Nos mais diversos contextos que eu atuo, porque não é só o clínico também, né? Que a gente não pode perder a capacidade de se impactar diante do sofrimento. Se eu perder isso, eu não me reconheço como a profissional que eu sou, né? Porque o relato da mulher que sofre as mais diversas violências, nos diversos contextos, não só na casa, mas também no trabalho, na sociedade, dos lugares que ela frequenta, é um lugar de sensibilidade para nós, né? Mas eu também olho para mim e procuro me cuidar, dizer, olha, até aqui eu posso,
ofertar um serviço de psicologia como ciência e profissão, com qualidade ética para essa mulher. Entender que a empatia, ela também é uma ferramenta técnica e promotora de saúde mental. Entender que a sororidade também, dentro do todo o contexto do movimento feminista que traz para nós, são instrumentos também de trazer saúde mental e autonomia, né? Porque a autonomia, ela, naquele momento, ela está totalmente... É um conceito que para ela não faz muito sentido significar. Diante, né, quando ela se sente, muitas vezes no seu relato, um lixo. Como transformar esse lixo em luxo? Como trazer o sentido de continuar vivendo, né? Então, todo o conceito de acolhimento para nós e de escuta ética e qualificada dentro, né, das normativas do nosso código de ética é o que dá base para a gente, né, entender que o que ela quer. Ela, né, não para a gente decidir por ela, não cabe a nós decidir por ela, cabe a ela decidir o que ela quer. Aí o conceito de autonomia é muito, tem essa pujança, essa força transformadora, né? Transformar essa dor. E o último censo que saiu em 2022, né, mostra em dados que a psicologia, né, a atuação profissional é majoritariamente feminina, né? Somos mulheres, quase 80%, né, de profissionais que atuam nas diversas áreas são mulheres que têm tripla jornada de trabalho, que cuida dos seus filhos. É uma psicologia jovem em termos de idade, né, o censo revela que são mulheres, né, de 30 anos mais. Então, assim, a gente vai ver todo esse processo de construção, mas também nós estamos envelhecendo. Como cuidar da categoria dessas mulheres que estão passando por um processo de envelhecimento e também sofrem violências, né? Sofrem violências, talvez não só na sua atuação profissional, né, mas também em outros espaços que ela frequenta. Se a gente for pensar em recorte de raça, né, e gênero, são várias, múltiplas violências que nós sofremos. Como cuidar de nós, a nossa própria saúde mental e da nossa própria segurança? Pensar também nas mulheres deficientes, né? A gente fala na referência técnica do CREPOP, né, vai falar o termo deficiente, né, porque para pensar também o quanto essas mulheres que são PCDs, elas têm tripla ou muito mais, sofrem mais violências. E dados revelam que a maioria dessas mulheres também são negras. Então, a gente precisa olhar para o recorte interseccional e olhar que são as mulheres negras que sofrem muito mais violência. A violência obstétrica, a violência patrimonial, a violência psicológica. Então, dados estão aí revelando isso. E qual é o nosso papel de pensar numa clínica interseccionalizada? A gente é urgente como ferramenta de saúde mental. Todo o impacto emocional também para esse profissional, né? De estar ali em contato com tamanha, constantemente, né? Com histórias de muita dor, de medo, de violação dos direitos humanos. Então, o impacto para esse profissional que também está ali daquele lado, do outro lado, acolhendo essa demanda, os riscos de adoecimento psíquico para esse profissional, que acaba desenvolvendo também uma empatia profunda, né? E essa sensação de impotência diante do outro que sofre, né? Então, pensando em todos esses riscos inerentes ao trabalho, vamos colocar assim, a importância do profissional, além de buscar a capacitação técnica, e aí, né, existem as RTs, né, como a gente falou, do próprio CFP a respeito da atuação do psicólogo dentro desse contexto. Então, além de buscar qualificação, e existe muito material rico no próprio CFP para esse fim, mas também é importante buscar uma supervisão clínica, de se envolver em grupos, né, de escuta com pares para poder trocar a respeito, fortalecer o próprio profissional, fortalecer sua rede de apoio, não abrir mão dos seus momentos de descanso dentro desse contexto de dupla, tripla jornada. Estamos falando de mulheres, né, na sua grande maioria, que também são mães, que são atravessadas por essa violência em diversos contextos. A importância do profissional também prezar pela sua própria saúde mental, tanto quanto possível dentro desse contexto, né? Com práticas de autocuidado, com pausas, com rituais, com a supervisão, a qualificação, enfim.
todas essas estratégias facilitam, ou melhor, tornam menos pesaroso o trabalho de quem está na linha de frente. Você tem utilizado dessas estratégias também? Eu tenho minha rede de apoio também, né? Foi construída ao longo da minha história como mulher cis, né? E aí também eu entender que a gente precisa pensar nesse autocuidado, mas é um cuidado também protetivo, né? De não ficar tantas horas na clínica, sair, né? Quando fechar a porta, tá tudo escuro aqui e achar, né? Eu tenho que tomar esse cuidado comigo, porque quem trabalha com essa demanda precisa também se proteger. Eu já fui ameaçada, então assim, a gente tem, por isso que eu falo que a gente precisa realmente assumir essa demanda capacitada, não romantizando que a gente vai salvar aquela mulher, que ela vai largar aquele marido. Não, a gente vai trazer essa clínica ética e também técnica, no sentido de achar que nós vamos nos decepcionar muito e vamos nos frustrar, e precisamos trabalhar com isso através da nossa própria psicoterapia pessoal, né? Lidar com as nossas frustrações, né? A gente o tempo todo tem o medo dela morrer, de ter um feminicídio aí no final, né? Mas também essa angústia ela precisa ser cuidada na própria psicoterapia pessoal do profissional que trabalha com a demanda. Está muito próximo, né, do Conselho de Psicologia. A gente sabe que, né, tem muita coisa boa acontecendo, mas também no sentido da orientação, da fiscalização, né? Tem boas práticas acontecendo. Se a gente não se aproximar e não buscar isso, a gente acha que nós estamos isolados, né? E essa solidão da clínica, do psicólogo, da psicóloga clínica, acontece muito. Porque ela chega para a clínica, ela não sabe que tem direitos, ela acha que tem mais dever do que direito. Então, nós vamos fazer esse processo também de psicoeducação como ferramenta, né, de uma clínica ética e técnica, né? Rodas de conversa acontecendo para oficinas, né, em várias regionais do CRP São Paulo, promovendo orientação para a categoria relacionada à temática de violência de gênero e o que nós, psicólogas, precisamos fazer. Então, é muito importante olhar para essas boas práticas, também entender os nossos limites, pensar também no futuro da nossa gestão do CRP São Paulo, né, no cuidado da categoria, no cuidado também dessa questão que nós estamos sofrendo, né, em relação ao assédio, né? Então, pensar que tem, né, propostas aí para a próxima gestão, conduzir esse tema tão sensível que para nós é importante, para a nossa própria qualidade profissional e para a nossa própria segurança, reiterando que o Conselho, né, o Sistema Conselhos no Brasil comporta em dados, né, 80% quase mulheres. Então, olhar para esse cuidado para essa categoria de forma também interseccionalizada. Isso é o mais importante. E saber que o nosso Código de Ética ele está embasado na Declaração dos Direitos Humanos, é uma pauta que eu defendo muito enquanto profissional, assegurar esses direitos humanos para todas as pessoas, direitos humanos para todo ser, né? Então, nesse sentido, é importante avançar nessa direção de uma atuação ética, humanizada, né, atrelada também ao SUS. O SUS também tem aí, né, muitas formas de cuidado dentro das UBSs, dentro de alguns outros espaços, para poder cuidar dessa demanda também. Precisamos avançar? Precisamos. Vamos pensar que antes da Lei Maria da Penha, não tínhamos para onde ir. Isso não quer dizer que a violência não acontecia, ela acontecia, ela não era notificada, né? E não tinha subnotificações, não tinha as tipificações das formas de violência. Hoje a gente pode falar, nomear, isso é violência psicológica, isso é violência patrimonial, isso é abuso. Então, nomear o sofrimento na clínica também é uma forma libertadora de enxergar que aquilo que aquela mulher sofreu tem nome. O que ela quer fazer com isso? Eu trago muito essa questão da autonomia, de resgate da autonomia, porque não é incomum receber na clínica mulheres em situação de violência que não desejam se separar do agressor. O desejo é cessar a violência,
Mas existe um sentimento nutrido por aquela pessoa, né? Por aquela figura. E o quanto é importante, do lado de cá, acolhendo essa demanda, a gente conseguir devolver a essa mulher a autonomia para que ela escolha o que vai ser feito a partir dessa constatação, né? E também não assumir essa postura salvadora, que está aí uma outra forma, no meu ponto de vista, de revitimizar a vítima, né? Revitimizar essa mulher, se colocando nessa postura salvadora, como se ela estivesse nesse lugar de fragilidade e incapacidade, né, de decidir por si. Então, o nosso trabalho muito voltado para o resgate da qualidade de vida, fortalecimento das noções de eu, né, resgatar essa identidade, fortalecer a rede de apoio, apoiar e dar subsídios para que essa mulher tome a melhor decisão possível, pensando nela mesma, né, no que é melhor para ela. E a clínica mostra que, independente da abordagem, independente de enfim, né, qualquer referencial teórico, o indivíduo, aquela mulher, ela é a maior especialista sobre ela, sobre a história dela, sobre tudo que ela vem carregando e trazendo, né, nessa trajetória. Então, que a gente consiga, do lado de cá, acolher e respeitar, né, essa mulher de maneira integral. Para poder fomentar e poder também incidir sobre os espaços que ela quer estar, né? Às vezes o espaço, a rede de apoio dela pode ser uma vizinha, pode ser um espaço que ela entende que ela pode ser acolhida ali, né? E a gente sabe que muitas vezes é atravessado por uma questão da religiosidade. Será que aquele espaço está trazendo realmente um apoio para ela ou está revitimizando cada vez mais? Então, articular essa rede, articular onde ela vai poder ser acolhida, também faz parte do nosso monitoramento, né? E por isso nosso trabalho ele é psicossocial, né? Ele tem essa abrangência psicossocial, porque realmente essa demanda, volto a reiterar, não dá para você ficar sozinho na clínica, não dá. Quando você está no CRES, você faz o trabalho de referência e contra-referência, né, dos encaminhamentos. Mas a gente não pode cair numa clínica de encaminhamentos sem saber se ela conseguiu chegar lá, se ela tinha o dinheiro para pagar o ônibus, né, para ir até aquele espaço protetivo, porque às vezes ela não tem. Não tenho, né, os recursos do LOAS, né? Então, tudo isso, Bárbara, a gente precisa estar apropriado. Hoje, percorremos um caminho importante. Falamos sobre o cenário alarmante da violência contra mulheres no Brasil, os cuidados necessários no atendimento clínico, a atenção com a saúde mental da psicóloga, que também é atravessada por essas histórias, a importância da gente considerar sempre a interseccionalidade e o recorte racial. E também a gente falou como que a nossa categoria pode e deve se instrumentalizar para atuar de forma ética e qualificada com esse tipo de demanda. É importante lembrar que o Conselho Federal de Psicologia disponibiliza diversos materiais com recomendações técnicas para apoiar a nossa atuação enquanto psicólogos. E é essencial que todos nós conheçamos e que a gente também utilize esse tipo de recurso. Por fim, reforço aqui o convite para que todo mundo que está nos assistindo conheça as propostas da Chapa Frente São Paulo em Defesa da Psicologia, que traz aí entre suas prioridades a defesa intransigente dos direitos humanos, além da luta contra todo e qualquer tipo de violência, a valorização do nosso trabalho enquanto psicólogas. A gente acredita que juntos podemos construir uma psicologia mais comprometida, consciente e transformadora. E aí, vem com a frente?